O meu objetivo hoje aqui não é simplesmente mostrar para vocês o vídeo com a tentativa de assassinato do Donald Trump, nem muito menos mostrar para vocês um vídeo com o suposto som de tiro, um vídeo com o suposto sangue escorrendo no rosto do Donald Trump, como afirmaram aí algumas manchetes. Também não é simplesmente mostrar para vocês como o homem que tentou tirar a vida do Donald Trump foi abatido e morto pelos agentes de segurança. Agora, é claro que eu não teria também a pachorra de dizer, como afirmou um jornalista, que o homem que tentou tirar a vida do Donald Trump foi assassinado. Tá certo afirmar isso? Tá aqui o dicionário. Assassinato é o ato ilegal de tirar a vida de outro ser humano sem justificativa ou desculpa legal válida. Bom, meu objetivo aqui é mostrar para vocês algumas curiosidades em torno disso e também como que cada vez mais fica parecendo que alguns jornalistas e políticos de esquerda, fica parecendo que só pensam naquilo. Bom, se você quiser saber sobre o que eu estou dizendo, fiquem aí comigo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixa para mim aí também qualquer comentário, que isso me ajuda muito aqui no canal e desde já eu agradeço. Vamos começar com a publicação da professora Paula Marisa. Olavo eternamente coberto de razão. Ela comentando ali uma publicação do Olavo de Carvalho de 9 de dezembro de 2020. A expressão de ódio mortal a Donald Trump nas faces e vozes dos comentaristas da TV americana é indisfarçável. Qualquer interpretação que essa gente dê aos fatos, quando não os nega simplesmente, é suspeita para dizer o mínimo. Eu também sou obrigado a concordar, porque eu sempre fico com a sensação de quando a notícia vem do jornalismo americano brasileiro de esquerda, mas principalmente se for de política, eu fico com a mesma sensação, não tem quando a pessoa, um ex ou uma ex, que vive sempre criticando aquela pessoa que ela já teve um relacionamento, mas sempre cheio de paixão, com raiva, parece que guarda algum rancor. Quando uma notícia vem daquela pessoa, você já fica assim, pensando assim que talvez é uma informação não muito confiável, tendenciosa. O que acontece? Aquela pessoa perde a credibilidade. Parece que também é o caso do jornalismo de esquerda. Bom, o Donald Trump chegou a afirmar, tá aí até, vou colocar para vocês, fizeram até uma simulação, porque ele disse que ele foi salvo justamente por ter virado a cabeça. Quem pôde ver a imagem, dá para ver que realmente ele vira a cabeça, tá aí na simulação, dá para ter uma noção. Realmente, talvez a história teria sido outra se ele não tivesse virado naquele momento. Bom, o Bolsonaro falou sobre o assunto. Vamos ver. Presidente, como é que o senhor viu o atentado contra o ex-presidente Donald Trump? Somente as pessoas conservadoras sobre atentado, reparou? O senhor conseguiu falar? Reparou, não. Se eu falei ou não, eu sempre, aos contatos que tive com o chefe dos estados, eu não levo a conhecimento de ninguém. Mas os atentados são contra as pessoas de bem e conservadores. Qual a repercussão política que o senhor acha que vai ter? Olha, ele foi salvo, não me entender? Como eu fui, né? Os médicos dizem que foi um milagre. Eu ter sobrevivido em 2018, tem de vista a gravidade dos ferimentos, e ele foi salvo por questão de poucos centímetros. Isso, para entender, é algo que vem de cima. Fazer uma foto com o senhor presidente da família, por favor? E o iniciamento da PEC, qual o desfecho que o senhor acha que vai ter? O que você queria chegar nisso? Mas a resposta é essa: falta você da imprensa ler e ter o mínimo de dignidade, isenção para expor a verdade no papel. Que vocês pregam, dá licença um pouquinho, vocês pregam sempre contra a direita, contra os conservadores. Daí a resposta, economicamente, como está o Brasil? Uma porcaria. Né? Como é que está a questão de costumes? Comigo não se falava de marco temporal, liberação de maconha, liberação de aborto, propriedade privada, nada disso. Foi só sair de lá que a desgraça toda, as portas do inferno se abriram para o nosso país, infelizmente. Agora eu quero mostrar para vocês o que disse o Guga Noblar, um jornalista de esquerda. O cara feliz da vida por achar que terá um atentado para explorar nas eleições e se fazer de vítima. Isso aqui é um jornalista. Bom, para começar, ele não está se fazendo de vítima. Ele realmente é uma vítima, foi uma vítima. Em segundo lugar, ele está dizendo ali que o cara está feliz da vida. Não, ele está eufórico. Nós sabemos que nesse momento ali, ele já tinha recebido a informação que o criminoso já tinha sido abatido, o coração disparado. Eu mesmo já tive essa sensação andando de moto, uma sensação de quase morte.
Logo em seguida, né, que depois a moto se estabilizou, eu e o meu amigo, nós comemoramos ali por estar vivo. Então é essa a sensação, mas já dá para começar a ter uma noção do nível do jornalismo de esquerda. Mas agora vamos ver aí um político de esquerda. Gazeta do Povo, Janones debocha de atentado a Trump, olha o que ele disse, faqueada fazendo escola. E tem outra aqui também do Globo Política, sem provas, Janones sugere armação em atentado a Trump e associa a facada em Bolsonaro. Olha o nível que chega a um político de esquerda, ele que fez campanha para o Lula, recentemente o Boulos passou um pano para ele. Vamos ver aí o Nunes falando sobre o Janones e se referindo a ele como o cara da rachadinha. Vamos ver. Eu também vi postagem de pessoas de esquerda dizendo, inclusive o rapaz da rachadinha, dizendo que aquilo teria sido algo forjado, tanto aqui no Brasil como lá. Olha o nível que a gente vai escalando dessa coisa do ódio. Como é que pode o rapaz da rachadinha ir para a rede social e fazer uma comparação dessa, né? Fazendo um contraponto à colocação que você trouxe aqui, muito bem apresentada. Deputado André Janones, que você está falando. Janones. É da rachadinha ele, né? Não, tem vários da rachadinha, né? Tem... Digamos, o mais recente que teve lá a passada de pano pelo Boulos, né? Então para corrigir o caso mais recente de rachadinha, que teve aquele passa-pano. Mas, prefeito, deixa eu pegar... E é interessante observar que naquele momento em que o Nunes critica o Janones, naquele momento ali ela poderia ter criticado o Janones, mas ela preferiu rebater a questão da rachadinha. E aí nós sabemos que não dá para passar pano para a rachadinha, para um discurso mais alienado, um discurso mais pesado, mas parece que os jornalistas de esquerda estão preocupados com outra coisa. É favorito para assumir o Senado a partir do ano que vem. Ele tem dito ali, estou fazendo ali levantamentos e a expectativa é de que o Senado, a partir de 2026, seja muito mais bolsonarista e tenha muito mais senadores ligados ao ex-presidente da República. O que pode mudar o cenário para, vamos supor, se for Lula que for reeleito ou alguém do campo dele o substituindo, vai tornar a vida desse sucessor impossível. Agora, voltando para a tentativa de assassinato contra o Donald Trump, é claro que precisamos esperar as investigações, mas aí ficamos aqui com algumas perguntas. Será que ele agiu como um lobo solitário ou tem mais alguém aí envolvido nisso? Agora, se ele realmente agiu sozinho, será que esse discurso mais inflamado, será que a desumanização do candidato não pode ter efeitos colaterais como esse? Bom, pelo que parece, vou mostrar essa publicação aqui para vocês, pelo que ficou parecendo, o Joe Biden fez aí uma meia-culpa com relação a esse discurso. Gazeta do Povo, em pronunciamento, Biden pede moderação no debate político. E falando em moderação do debate político, eu gostaria de mostrar para vocês dois comentaristas da Globo News. Dá uma olhada no absurdo. A situação é bem complexa. Eu acho que é difícil afirmar realmente que houve ou não um atentado, que aquilo ali foi inventado. A gente tem mortos, tem pessoas feridas, mas a gente sabe da capacidade dos Estados Unidos em criar fatos, apesar de que esses fatos possam custar a vida de pessoas, né? Tem o caso do Bolsonaro, que é o contrário, né? O caso do Bolsonaro, a facada ajudou a ele desaparecer, né? O desastre dele nas intervenções durante, por exemplo, os debates, ele foi muito favorecido pelo suposto atentado que ele sofreu. E olha só o que ele teve a coragem de dizer na Globo News. Suposto atentado. Como assim? O Adélio está preso. Lembrando que o Lula também já chegou a questionar, a duvidar, num tom de dúvida, com relação à facada. Bom, esse tipo de discurso sim deveria ser aí amenizado, afinal de contas nós estamos falando de vida, mas parece que para algumas pessoas vale de tudo. Agora o Donald Trump, imagina ele aparecer inclusive sem sequer um band-aid na orelha para mostrar que ele é praticamente invencível, ao contrário do outro que diz que é imbrochável. E aí o que vocês acabaram de ver é alguém tentando relativizar a barbárie e tentando minimizar uma tentativa de homicídio. Mas tem mais um, vamos ver.
O Trump, naquelas imagens nas quais ele já levanta o braço para mostrar ali um pouco de resistência, talvez, já mostra que em poucos segundos ele já começou a usar isso politicamente. Então, o Joe Biden ele precisa partir para essa estratégia, até mesmo para poder minar esse discurso do Trump de que vai de vitimismo mesmo. E já esse jornalista aqui fala em vitimismo. Não. Ele realmente foi vítima de uma tentativa de assassinato. Bom, mas enfim, um outro vídeo aí que também viralizou foi dessa agente de segurança aqui, até escreveram ali, primeiro dia de trabalho. Foi uma brincadeira, com certeza não é o primeiro dia de trabalho dela, mas foi engraçado. Deu pra ver que ela estava desajeitada, meio perdida, não sabia nem onde colocar a arma. Mas eu vou ficando por aqui, mas vou deixar aí um conselho para os jornalistas de esquerda, porque se não maneirarem aí um pouco no discurso, a credibilidade pode cair a zero e sem contar que vão virar motivo de chacota nas redes sociais. É isso mesmo, Tralha, ao que tudo indica, houve um suposto incidente onde ouviram-se supostos tiros e um suposto Donald Trump levou uma suposta mão ao que seria sua suposta orelha. Viu-se então um suposto líquido vermelho, que seria um suposto sangue, e supostos seguranças se jogaram supostamente em cima de Trump para defendê-lo. Tudo virou supostamente um caos, com todos supostamente apavorados. Uma pessoa perdeu sua suposta vida graças aos supostos disparos. Nós supostamente já vimos esse filme, mas ao que tudo indica, além de supostamente incompetentes, parece que eles são supostamente burros, deixando Trump supostamente eleito. Durante todo o dejeto fecal que nós supostamente chamamos de programação da nossa emissora, nós traremos mais excremento pútrido que supostamente chamamos de notícias sobre esse assunto. Trali, eu volto com você na latrina fétida que supostamente chamamos de estúdio, lembrando que a cobertura completa poderá ser acompanhada no câncer purulento que supostamente chamamos de Jornal Nacional. É com você.